Olá, meus irmãos, minhas irmãs, servo do Senhor, serva do Senhor, você que me assiste nessa tarde, você que me acompanha, você que me segue nas redes sociais, passando aqui nessa tarde, porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa. Amém, meus irmãos? Você que me assiste, você do Rio de Janeiro, você de São Paulo, Mato Grosso, do Goiás, Brasília, Bahia, Minas Gerais, Nordeste, Norte, Paraíba, pessoal que me acompanha lá da Paraíba, que tem sido abençoado, Enfim, todo o Brasil, amém? Pela graça de Deus, tem pessoa nos assistindo, que tem sido edificado pela mensagem que o Senhor tem dado graça e me usado até em outras nações. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. O pessoal ainda está chegando. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa tarde. Amém, meus irmãos? Glórias ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Aqui quem vos fala é o profeta, para aqueles que não me conhecem. São muitas pessoas que me acompanham, Novas pessoas, surgiram aí no grupo, no Facebook, no Instagram. Também estamos com um canal ali no YouTube. Amém? Vocês podem estar me seguindo lá, tá bom? É só vocês colocar na pesquisa lá, Profeta Jacinto, tá bem? Que já vai abrir lá toda a página. Tem os meus vídeos lá, vocês podem estar assistindo, podem estar compartilhando, tá? Deixando o seu like, seu joinha e compartilhando cada vídeo que ali está. Estou sempre colocando vídeo ali no YouTube, para que essas mensagens elas venham alcançar outras pessoas. É verdade, meus irmãos? Que essa mensagem venha alcançar, vidas, lares, família. Sabemos que a palavra do Senhor, ela nunca voltará vazia, Ela sempre tem o seu efeito. Amém? E o Senhor tem me chamado pela sua graça, sua misericórdia. O Senhor me chamou muito cedo, eu tinha 16 anos de idade, Por um período ali jovem, acabei perdendo o foco, se desviando do caminho um pouco, como uma ovelha desgarrada. Mas o Senhor é misericordioso. Deus, quando Ele nos escolhe, está escolhido. Deus, quando Ele tem um plano, quando Ele tem um projeto, Ele cumpre seus projetos, seus decretos. E assim não foi diferente na minha vida e não vai ser diferente na sua vida. Amém? Você que tem um chamado de Deus, você que tem uma promessa de Deus, você homem, você mulher que me assiste, que o Senhor te fez uma promessa. Você está debaixo de uma promessa de Deus. Eu quero lhe dizer nessa tarde que você acredite, confie, porque fiel é o que prometeu. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, Está escrito lá em Números, no seu capítulo 23, o versículo 19. Amém, meu irmão, minha irmã? Creia, continue perseverando, continue orando, buscando, executando aquilo que o Senhor tem pedido a você, requerido do seu coração, da sua parte, porque existe um tempo de Deus para todas as coisas debaixo no céu. Está lá em Eclesiastes, no seu capítulo 3, que existe tempo para todas as coisas. Então Deus tem um tempo específico para cada coisa, mas no seu devido tempo, o Senhor cumpre a sua palavra. Amém? E o Senhor, Ele nunca chega atrasado. Deus, Ele sempre chega na hora certa. O nosso Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas. Aquele que tudo sabe, que tudo pode, que tudo faz, aquele que tem o controle de tudo, o domínio de todas as coisas. Amém? Então eu quero deixar para você nessa tarde que no tempo certo, Deus vai cumprir todas as promessas que Ele tem te feito. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém?
você que me acompanha, aqueles que já estão chegando, né? Coloca aí nos comentários, né? Sua necessidade, sua petição, algo que você vem pedindo ao Senhor, que você vem necessitando, né? De uma ajuda do Senhor. O Deus, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, né? A palavra de Deus diz que Deus é o nosso ajudador. E muito mais do que o ajudador, Deus, ele é o nosso tudo, né? Ele é o nosso criador. Foi ele quem nos fez, né? Criatura, lá em Gênesis, né? No seu capítulo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então Deus fez eu e você, a sua imagem, a sua semelhança. Amém, meus irmãos? Então coloca aí, né, nos comentários, né? Aquilo que você está necessitando da parte do Senhor nessa tarde, um milagre, né? Seja uma cura física, uma cura, né, espiritual, seja uma porta de emprego. Você sabe a sua necessidade, aquilo que você está precisando, né, de uma resposta do Senhor. Então coloca aí a tua necessidade, porque no final da live nós vamos estar orando. Amém, meus irmãos? Nós vamos estar orando, né? Você vai estar unindo a sua fé com a minha e nós iremos clamar ao Senhor no resumo de tudo isso, né? No resumo da mensagem, tudo que iremos sermos usados por Deus no decorrer dessa mensagem. E no final, né? Iremos orar, clamar ao Senhor, né? Perseverar. Eu estou aqui na direção de Deus, debaixo da graça, né? Tenho passado o meu dia em consagração, orando, consagrando ao Senhor, pedindo ao Senhor a sua misericórdia, para que cada mensagem que eu venha trazer aqui nesse Facebook, né, ali no YouTube, o Senhor seja nos meus lábios, né, o Senhor seja nos meus lábios, me usando com sua palavra, para que você, homem, você, mulher, você, dono de casa, né, você, chefe de família, seja abençoado por intermédio da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor, ela diz assim: crê nos meus profetas e prosperará. Se você crê, meu irmão, Deus responde, né? É pela fé, né? A palavra do Senhor diz, né? O Senhor disse assim, o Senhor Jesus disse assim para Marta, né? Quando ele foi ali ressuscitar Lázaro, Lázaro já estava morto. Tinha 4 dias, né, irmãos? Imagina uma pessoa que já faleceu há 4 dias, o estado de decomposição que essa pessoa deve estar, né? E quando o Senhor Jesus chegou ali, por isso que eu digo para os irmãos que Jesus, ele nunca chega atrasado, né? Nós passamos por situações como seres humanos que muitas das vezes nós estamos clamando. Eu até citei isso ontem, né? Na passagem lá da viúva. Eu citei isso ontem, da viúva e do juiz iníquo, que não temia a Deus, né? Que aquela mulher tinha uma causa para ser resolvida, e ela ficou em cima daquele juízo, né? Pedindo uma ajuda, um socorro, que o juízo o ajudasse naquela causa. E diz o texto que o juízo, ele não queria ajudar aquela mulher, porque ele não temia a Deus e não queria ajudar ela. Mas de tanto aquela mulher se importunar aquele juízo, por um certo momento ele resolveu, ele disse, eu vou ajudar essa mulher. E acabou ajudando. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele entrou lá no texto e ele diz assim, em cima dessa parábola, ele diz assim, muito mais não ajudará vocês, não está ouvindo as orações e o clamor de vocês, o vosso Pai que estais nos céus. Amém, meus irmãos? Então, o que acontece? Não é que Deus não está ouvindo, Deus está ouvindo, só que Deus tem o tempo certo, né? Deus tem o tempo certo para responder a nossas orações. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. O pessoal está chegando, vão compartilhando, tá, irmãos? Ao termo desta mensagem, você pode estar compartilhando para que outras pessoas possam ser alcançadas pela graça de Deus. Amém? O Senhor Jesus Cristo, ele me chamou como um profeta do Senhor, como ministro da sua palavra, né? Como um ganhador de almas. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Irmãos? Então, como eu estava falando, quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto, tinha 4 dias, né? Então, na nossa visão, na visão humana, na ótica humana, né, na visão de Maria e de Marta mesmo ali, elas achavam que Jesus estava atrasado.
Está entendendo, meu irmão? Eles achavam que Jesus estava atrasado. Jesus viu quando Lázaro adoeceu, né? E quando Lázaro faleceu, né? Jesus viu, ele tinha observado aquilo. Só que Jesus ele tem um propósito, a visão de Deus não é a nossa. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus, os planos de Deus não são os nossos, são maiores. Amém? Então Deus ele sabe o que ele está fazendo, ele tem seus propósitos, ele tem seus mistérios, suas formas de trabalhar. Ele contemplou toda aquela situação de Lázaro. E a Bíblia diz, a palavra diz que Jesus era muito íntimo de Lázaro, muito amigo, a ponto que Jesus, quando chegou lá e viu aquele desespero daquela família, todo mundo chorando, desesperado, tem um versículo que diz, meu irmão, que Jesus chorou. Mas mesmo assim, meu irmão, em cima de tudo isso havia um propósito, né? E diz o texto que Jesus chorou. E quando Jesus se aproxima ali, meus irmãos, daquele lugar onde colocaram Lázaro, tinha uma pedra, né? Era tipo uma tumba ali, entendeu? Tinha uma pedra, colocaram uma pedra. Na época era assim, onde colocava o defunto, né? Era tipo um túnel. E colocava uma pedra e fechava com uma pedra. E aí quando Jesus chegou ali, diz o texto, meus irmãos, que Marta disse, Senhor, mas já cheira mal, Jesus. Já tem 4 dias. Já tem 4 dias, Jesus já cheira mal. Aí, meu irmão, que entra agora. Por isso que eu estou falando com você de fé, de crer e de acreditar. Jesus virou para Marta e disse assim, Marta, eu não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Vou repetir, meus irmãos. Jesus disse, Marta, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. E em seguida, meus irmãos, Jesus disse, Lázaro, saia para fora. Oh, Jesus de autoridade, de unção e de graça. Oh, Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, meus irmãos. Deus está operando na sua vida nessa tarde. Você que me assiste, você que assistir essa mensagem, creia, o Senhor está falando contigo. Creia que o Senhor está operando na sua vida. Eu não sei qual é a sua causa, a tua necessidade, mas eu quero lhe dizer, creia na palavra de Deus, creia na palavra do profeta de Deus. A palavra diz, creia nos meus profetas e prosperarás. Creia nos meus profetas e prosperarás. Amém, meus irmãos? Isso é só uma introdução ainda, amém? Vamos orar, né? Vamos orar, pedir graça a Deus para entrarmos no texto. Amém? Louvado seja Deus. Ore comigo, você que está aí do outro lado. Ore comigo, feche seus olhos aí por um momento. Una sua fé com a minha, com a do irmão aqui, né? Profeta Jacinto. Una sua fé com a minha e vamos clamar ao Senhor nessa tarde. Meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado. Pai, Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta oportunidade, por essa Tua graça, meu Pai, sobre a minha vida. Continue me ajudando, meu Deus, me dando força, Pai, coragem, ânimo, perseverança, Senhor. Ânimo, meu Pai, visão espiritual, meu Pai. Papai, Tu me ungistes, meu Pai. Tu me ungistes, meu Pai, Tu me separaste para uma obra, para um projeto, meu Pai. Alaia seca, manaiaçô, ilhocabacé. Ô meu Pai, Tu me ungiste, Tu me chamaste. Pai, eu tenho clamado ao Senhor, tenho buscado, tenho pedido, meu Pai. Tu entendes, Tu sabes o propósito, meu Pai. Tu sabes o propósito, meu Deus, qual a Tua intenção e qual a minha intenção que o Senhor tem colocado ao meu coração, meu Pai. Através, Senhor, dessas mensagens, meu Pai. Deus, por isso eu te peço mais uma vez, meu Pai, o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, meu Pai, na exposição da palavra, meu Pai. Usa meus lábios, Espírito Santo. Usa meus lábios, Espírito Santo. Como o Senhor me disse um dia, meu Pai, quando o Senhor começou o ministério na minha vida, na área da pregação, o Senhor me disse que usaria meus lábios, usaria minha boca, eterno Deus. Então eu te peço, Pai, usa-me, meu Pai, nessa tarde. Xaraiaca!
Sanayaso, Irioka, para a sua glória, meu Pai. Que não venha ser mais eu, meu Pai. Ah, meu Deus, que a exposição da palavra, Pai, venha ser o teu Espírito, meu Pai. E alcança, Jesus. Alcança, meu Deus, cada ouvinte, cada homem, cada mulher, meu Pai, que está assistindo esta mensagem, meu Pai, que irá assistir esse vídeo, Pai. Meu Deus, que a tua graça, o seu favor possa alcançar, meu Pai, esta família, este lar, meu Pai, com a tua bênção, meu Pai, com cura, com libertação, com salvação, meu Pai. Deus, que almas, que nomes, Pai, nesta tarde, por intermédio, meu Pai, da tua palavra, Pai, nomes, Senhor, possam ser escrito, meu Pai, no teu livro da vida, meu Pai, para a tua glória, Pai, assim eu te peço, nessa tarde, em nome de Jesus. E amém, meus irmãos. E vamos para o texto sagrado. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Deus fiel, viu? Deus é fiel, meu irmão. Jesus é lindo. Amém? Você que está aí na sua casa, você que está no seu carro, né? Tem muitos irmãos, né, saindo do trabalho agora, né? Tem muitos irmãos no carro, tem muitos irmãos que carregam, que sempre andam com a palavra de Deus, mesmo no carro, no seu carro ali, coloca no painel, com a Bíblia, né? Tem muitos irmãos que carregam a palavra de Deus, né, para o seu trabalho. Então você que está no seu carro, você que está no seu lar aí, na sua sala, no seu sofá, pegue a Bíblia aí, pegue a Bíblia, acompanhe comigo o texto, né? Oséias 6,4 diz assim: o meu povo perece, pois lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? Das Sagradas Escrituras, né? Nós temos que, o apóstolo Paulo, ele diz: examinai as Escrituras. Ele diz que nós temos que examinar as Escrituras, estudar a palavra de Deus, né? O Senhor Jesus Cristo é Jesus mesmo, né? Jesus ele é antes da fundação do mundo, né? Esse princípio aí, né, meu irmão? Mas Deus disse para o profeta Ezequiel, né? O profeta Ezequiel, quando teve a visão ali no rio Quebar, ele teve uma visão, né, do Espírito, uma mão que se estendia para ele, né, quando Deus estava levantando ele ali, ungindo ele como profeta, para ele levar a mensagem de Deus diante de Israel. Ele disse que uma mão se estendeu até ele, e nessa mão havia um rolo, e nesse rolo estava escrito por dentro e por fora. Escrito por dentro e por fora nesse rolo, escrito o quê? Estava escrito a palavra de Deus. E o Senhor disse para Ezequiel: coma e coma até encher a barriga, coma bastante, se alimente bastante. Ali, meus irmãos, o Senhor estava falando para Ezequiel se alimentar da palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, ou seja, Oséias 6,4, o Senhor diz que o povo perece, pois lhe falta conhecimento. Então eu quero lhe alertar, lhe instruir nessa tarde a estudar a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, né? Acompanhe, né? Você serve Deus. Por incrível que pareça, tem muitos servos de Deus, muitas servas do Senhor, que às vezes vai até a casa do Senhor e nos cultos e não leva nem a Bíblia, né? Não leva nem a Bíblia. Não faça isso, né? Não faça isso. O servo de Deus, ele tem que carregar a palavra de Deus, ele tem que estudar a palavra de Deus. Então acompanhe o texto sagrado comigo nesta tarde, para a glória de Deus, né? E para completar, João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É através da palavra, meu irmão, minha irmã, né? Você servo de Deus, você serva de Deus, que já caminha com o Senhor, e você que não é evangélico, que me assiste, entenda esse princípio agora, caso você ainda não tenha essa noção concreta, né? Você que me acompanha, você entenda que é por intermédio da palavra de Deus, né? Você que tem um vício, né? O vício seja do cigarro, seja da bebida, prostituição, né? Seja da maldade, né? Da soberba, da arrogância, a ignorância. Há muitas lepras, irmãos, que existem nesse mundo, que alcança as pessoas. Há muitas lepras, há muitos vícios, meu irmão. Vícios, quando se fala de vícios, né? Quando se fala de ser escravo, pessoas escravas de um vício, de um pecado, o vício não é só um cigarro, uma cerveja não, ou droga, né? Existe muitas escravidão, meus irmãos. A maldade, né? A inveja, pessoas que desejam o mal para o seu próximo, pessoas que não amam o seu próximo, amém? Precisa se libertar dessas coisas, né? Então, você nessa tarde que me acompanha,
Entenda isso, que Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É através das Escrituras. Por que que através das Escrituras a pessoa consegue se libertar dos vícios? Porque a partir do momento que você... Essa palavra aqui, irmão, a palavra de Deus, ela já tem um efeito no normal dela. Quando você começa a ler a Bíblia, já tem um poder de Deus transformador na palavra dele, entende? Pegrinado, conectado com a palavra dele, já existe um poder aqui, que a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, já começa a acontecer um efeito sobrenatural na sua vida espiritual. Amém? E por um outro lado, por que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? É porque a partir do momento que você começa a estudar as Escrituras, você começa a ver Deus lhe ensinando, lhe instruindo, lhe mostrando o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, o que é pecado e o que não é pecado. Amém? Meus irmãos estão entendendo? Então é isso. Amém? Então vamos lá. Vamos para o texto. Lucas 18, capítulo 18, a partir do versículo 18. Amém? Glórias a Deus. Diz assim, meus irmãos, Lucas 18, a partir do versículo 18. É a passagem do jovem rico. Preste atenção nessa mensagem. Amém? Diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ou seja, quão dificilmente entrará no céu os ricos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Aqui o texto fala de um rico, de um homem muito rico, que perguntou a Jesus: o que faria para ser salvo? O que eu faço, Jesus, para ser salvo? Primeiro ele chamou Jesus de bom mestre. Bom mestre. E perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Amém, meus irmãos? Eu já quero abrir um parêntese aqui. Ele explicar aqui algo. Por que Jesus disse que bom era só Deus? Nem Jesus se colocou na posição de bom. Por quê? Porque Jesus veio a essa terra, meus irmãos, estava nessa terra, por mais que fosse o Filho de Deus, né? Por mais que fosse o próprio Deus encarnado, Jesus estava na forma de homem. Entendeu? Então Jesus estava se colocando na forma de homem. Por isso que Jesus disse, nem ele se colocou na forma de bom, ele disse que bom é Deus. Então já aprenda esse princípio hoje à tarde, que bom é Deus. Agora, por que Jesus disse que só Deus que é bom? Você sabe por quê, meus irmãos? Porque a nossa natureza, a natureza do homem em si, a nossa natureza já é má. Desde o pecado lá de Adão, meus irmãos, que a nossa natureza em si, ela é mal, né? A nossa natureza caída, a nossa carne, ela se inclina para o pecado, para a maldade, entende? Então, entenda isso, tudo aquilo que nós fazemos de bom,
todas as obras boas que nós até praticamos, boas, que agrada a Deus, é pela graça de Deus. Tudo que nós fazemos de bom é pela graça de Deus, é a graça que nos alcança. O homem não é bom. O homem não é bom. O próprio Jesus diz que bom é só Deus. Então entenda, tudo que eu e você fazemos de bom é por causa da presença de Deus na nossa vida. Amém? Do efeito do Senhor na nossa vida, a presença do Senhor. Porque o homem em si, ele não é bom. Ele é mau. Amém? Desde que o pecado entrou no mundo, a nossa natureza ela é caída, declinada ao pecado, à maldade. Amém? Lá em Gênesis 8, 21. Eu vou ler para os irmãos aqui o que está escrito em Gênesis 8, 21. Em cima desta palavra. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Deus diz aqui, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Gênesis 8, 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a indignação do coração do homem é má desde a sua meninice. Aqui, meus irmãos, foi quando o Senhor já tinha acabado o mundo com água a primeira vez, na época de Noé. Na época de Noé, né? Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, destruiu, né, devido ao pecado. Depois Deus continua a nação em Noé, entende? E aí o Senhor já muda seu pensamento para frente. Ele diz assim: eu não vou destruir, devido ao pecado de Adão. Aí Deus já entendeu. Aí Deus nos faz uma promessa, meus irmãos. Ele diz assim, que não destruiria mais o mundo com água, porque o ser humano, ele já tem a sua inclinação desde a sua meninice, ou seja, desde a sua gestação. A natureza do homem, devido ao pecado de Adão, já é má, já é pecaminosa. Tá entendendo? Então, por isso que Jesus, ele diz aqui, que bom é Deus. Amém? Então, qual o resumo disso? Deus, o favor de Deus na nossa vida, tudo que nós fazemos, praticamos algo de bom, é pelo fato da graça de Deus na nossa vida. Tá entendido, meus irmãos? E vamos continuar o capítulo aqui. Louvado seja Deus. Continuando do 19. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás e não darás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro no céu. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Amém, meus irmãos? Jesus passou a receita para esse homem da salvação. O que ele tinha que fazer para ser salvo. E quando Jesus dá todas essas instruções, não mate, não roube, não adultere. Por último, meus irmãos, entra a principal, que é o amor. O amor. Jesus disse: venda tudo que você tem e darás aos pobres e terás um tesouro no céu. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Para nós servirmos a Deus verdadeiramente, para nós chegarmos no céu, nós iremos ter que renunciar a algumas coisas. E muitas das vezes, meus irmãos, Deus pede umas renúncias difíceis, né? Difíceis de renunciar. Mas se você confiar na palavra de Deus, meu irmão, ele garante a vitória.
Esse homem rico aqui, ó, vou lhe explicar que Deus está me dando revelação aqui agora. Aleluia, Jesus. Esse homem aqui, meu irmão, observe que ele perdeu a salvação, né? Porque quando Jesus diz, venda tudo que você tem e divida com os pobres, diz o texto que esse homem ficou triste. Caiu seu semblante. Por quê? Porque era muito rico. E aí o próprio Jesus entra e diz, muito difícil é um rico entrar no céu. Não é que rico não entra no céu. É que Jesus, eu entendo Jesus passando aí que a maioria dos ricos, o Deus deles é o dinheiro. Nesse texto aqui, meu irmão, o Deus desse homem, ó, por isso que a Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores, a Deus e o dinheiro. É no sentido, meus irmãos, do seu coração ficar dividido, ou você ter o seu Deus sendo o dinheiro e querer ficar se justificando que acredita no Deus de cima. Não. O Deus desse homem aqui, meus irmãos, foi o dinheiro. Por que o Deus desse homem foi o dinheiro? Porque ele não confiou na palavra de Jesus. Jesus disse, venda tudo o que você tem e divida com os pobres. E diz o texto que esse homem ficou triste. Ele ficou triste. Ele ficou triste porque o coração dele estava no dinheiro e não no amor. Então, ou seja, ele deu ouvido a Deus ou ao dinheiro. Ele escolheu ouvir a palavra de Deus ou escolher as riquezas. Ele ficou nas riquezas. Ele se entristeceu. Agora, se ele tivesse dado ouvido a Jesus, amém, meus irmãos? Jesus, ele tinha alcançado o maior tesouro. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Que se ele pegasse esses bens dele e dividisse com os pobres, ele teria um grande tesouro no céu. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Meu filho, a maior riqueza do homem não é as coisas dessa terra. Não é os prazeres dessa terra. Não é carro, grandes carros, bonitos, luxuosos, apartamentos. A maior riqueza do céu, meu filho, é o tesouro que eu tenho para vocês aqui, eterno. É a salvação. Como diz em outro texto, buscai as coisas que são do alto. Onde a traça, a ferrugem, os ladrão não rouba, né? Nem o ferrugem consome. Amém, meus irmãos? Mas esse homem ficou triste quando Jesus disse, divida o que tem. Ou seja, esse homem aqui não demonstrou amor. Esse homem aqui, o amor dele não estava no próximo. Não estava em pessoas. Estava em dinheiro. Qual é o mandamento de Deus, meus irmãos? O segundo mandamento. Né? A Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, tua força, teu entendimento, tua alma, e ao próximo, como a ti mesmo. Então, o segundo mandamento, primeiro Deus é sempre em primeiro lugar. E o segundo mandamento, meus irmãos, é ame ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo, o amor, eu tenho aprendido na palavra de Deus, nas escrituras, na experiência da vida, no ensino do Senhor, que amor, meus irmãos, não é só da boca para fora. Ah, eu amo fulano. Ah, eu amo cicrano. Ah, eu amo meu irmão de carne, de sangue, da igreja, seja quem for. Ah, eu amo meu primo, minha tia, meu tio, só de boca para fora, né? Mas quando o bicho pega lá, né? Quando o bicho pega, talvez você ainda faz é falar mal, é julgar, é criticar o teu irmão. Amém? Amor não é só falar. Amor é ação. Amor é ação. Por que amor é ação? Porque Jesus mostrou aqui o que é amor. Jesus disse, se você quer ser salvo, venda o que você tenha e dê um pouquinho aos pobres. Divida um pouquinho o pão, viu? O teu irmão, o teu vizinho, né? Alguém que você conhece, um amigo, uma amiga, uma mãe de família que está desempregada, 2, 3 filhos, né? Está desempregada, muitas delas às vezes não tem nem esposo, está passando por uma situação financeira difícil, né? E você conhece aquela situação, conhece aquela história, e Deus tem te dado, Deus tem te abençoado, vá lá, né? Quando a gente quer amar, irmão, botar o amor em prática, quando a gente quer botar o amor em prática, a gente, meus irmãos, não precisa dar tudo que nós temos. Aqui Jesus mandou esse homem vender tudo e dividir tudo com os pobres. Mas eu lhe digo uma coisa, quando você pega um pouquinho do seu
e divide com aquele que está precisando, você já está cumprindo um pouco esse princípio de Jesus. Você já está cumprindo esse princípio do amor. O nome do Senhor já está sendo glorificado na sua vida, por intermédio da sua vida. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que no fim dos tempos o amor se esfriaria. O amor se esfriaria. E eu tenho percebido isso, meus irmãos, que o amor se esfriou. Isso está tão claro que o amor se esfriou, meus irmãos, que o amor não se esfriou, não foi só entre um amigo, um colega, um conhecido. Não. O amor se esfriou dentro das próprias famílias, na vida dos próprios irmãos de sangue. O amor se esfriou. Hoje em dia, meus irmãos, eu tenho observado isso. Tem família que está vendo o seu irmão, a sua irmã, passando por uma necessidade financeira. Uma necessidade. Ele sabe, ela sabe que aquele irmão dele, aquela irmã está passando por uma necessidade financeira. Um parente, um primo, um tio. E ele tem. Não precisa ter muito, como eu disse. Não precisa ter muito. Quando a gente, meu irmão, alcança essa plenitude do amor de Deus, ou seja, quando você quer deixar Deus lhe usar, Deus mudar o seu coração, como eu disse, o homem não é bom, né? Mas Jesus disse que nós temos que buscar a graça dele. Então, quando você deseja a plenitude de Deus entrar no seu coração, na sua vida, e você quer amar, botar o amor, a visão de Deus em prática, você divide o pouquinho que você tem com seu irmão, com sua irmã. E como eu disse, eu tenho visto nesses dias, nesse tempo, família, aonde o parente está passando por uma necessidade, um sufoco, e a pessoa até pode ajudar, né? Mas não ajuda, pelo contrário, ainda faz é falar mal, ainda faz é julgar. Eu quero lhe dizer nessa tarde, homem e mulher, você que me ouve, que me assiste, é você mesmo, viu? Você que Deus tem te dado, você que Deus tem te abençoado. Eu sei que esse vídeo vai chegar longe para a glória de Deus. Você que Deus tem te abençoado, Deus tem te honrado. Você que tem uma condição financeira até boa, dê uma olhadinha para o seu próximo, dê uma olhadinha para o seu irmão, para pessoas até mesmo da sua própria família. Pare de julgar, viu? Não está desempregado por isso, por aquilo, não está colhendo o que plantou. Pare de julgar, né? Pare de julgar, pare de criticar, estenda a mão, viu? A Bíblia diz que se Deus fosse tratar nós de acordo com nossos pecados, as nossas falhas, Deus nos destruía. Ele destruía, eliminava o ser humano, viu? Então aqui eu toco nesse ponto de novo. Nós estamos vivos, nós somos salvos no Senhor. Aqueles que são salvos é pela graça, é o favor imerecido, é a graça, é a misericórdia de Deus que nos alcançou. Não é por obras não, porque somos bonzinhos não. Então eu quero lhe dizer nessa tarde, você que Deus tem te abençoado, ajude o seu próximo, ajude o seu irmão, amém? Você quer alcançar um grande tesouro no céu? Aprenda a dividir o pão. Ah, irmão, mas eu não tenho muito. Tudo bem, o seu irmão está necessitando mais do que você, tá? Tem alguém da sua família que está passando por uma situação terrível, financeira? Divida, meu querido, divida. Eu sou uma pessoa, meu irmão, que eu aprendi com Deus. Eu ajudo pessoas, quando eu tenho, se for preciso, com 10 reais. Isso aqui é para a glória de Deus o que eu estou dizendo, tá? Eu ajudo pessoas com 10 reais, com 20, com 30, com 50, com 100. É de acordo. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. É de acordo aquilo que você pode. Amém? Mas aí nessa tarde receba essa palavra. Deixa o amor de Deus entrar sobre você. Deixa o amor de Deus entrar sobre a minha vida. Amém? Cumpra o amor. Cumpra o amor. A Bíblia diz que nós podemos ter todos os dons espirituais. A palavra diz que nós podemos ter todos os dons. Dom de curar, dom de libertar, dom de pregar, de ministrar. Mas a Bíblia diz que se não tiver o dom do amor, nada tem, meus irmãos. De nada vale todos esses dons. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para morrer na cruz do Calvário, por todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Oh, meus irmãos, é tão prazeroso amar. Oh, meus irmãos, tem pessoas aqui que estão me assistindo que vivem esse princípio. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus te abençoe, meu irmão. Continue com esse foco, com essa visão, viu? E o foco é Jesus, o nosso espelho, né? A nossa visão, a nossa plenitude de amor, onde o nosso coração venha se encher cada vez mais de amor, da visão de Deus, é no nosso Senhor Jesus Cristo. Continue assim, continue plantando o amor, viu? Continue aprendendo com o Senhor. Você que tem esse dom, essa graça de Deus na sua vida, você já percebeu como é tão prazeroso? Você já percebeu como quando você ajuda alguém, você fica feliz, né? Eu tive essas experiências, né? Quando o Senhor me dá condições e eu ajudo pessoas, oh, meus irmãos, eu fico tão feliz, eu fico, sabe? Não é que a gente está querendo trazer a glória para a gente, não. A gente fica feliz por sabermos, percebermos, né, que estamos cumprindo, né, a visão do Senhor, que estamos vivendo ali a plenitude da graça de Deus na nossa vida manifestada. Não é verdade, meu irmão, minha irmã, você que me assiste nessa tarde? Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família nessa tarde, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, glórias a Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero citar mais um detalhe. Você sabe por quê que quando aquele homem, você que está acompanhando comigo, no capítulo aqui, no capítulo 1, não, no capítulo 18, no versículo 18, quando ele chama Jesus de bom mestre, pergunta o que ele teria que fazer para ser salvo, e em seguida ele chama Jesus de bom mestre, e Jesus diz assim, bom é Deus. Por que me chamas de bom? Bom é Deus, né? Você sabe por que Jesus disse isso, meus irmãos? Jesus, ele conhece o nosso passado e o nosso futuro, correto? Quando Jesus dá essa instrução para esse homem, Jesus já estava vendo lá na frente, aqui ó, no versículo 23, Jesus já estava vendo lá na frente que esse homem ia ficar triste quando Jesus citasse o ponto de dividir os seus bens. Entende? Então quando Jesus diz aqui, por que me chamas de bom? Bom é Deus. Glórias ao nome do Senhor. Eu acredito, meus irmãos, que quando Jesus cita para esse homem, bom é Deus, esse homem deve ter pensado assim, dado um nó na cabeça dele, né? Não estou entendendo. Por que Jesus diz que bom é Deus? Bom é só Deus. Se existem pessoas na terra que fazem o bem, que está plantando o bem, se existem servos dele, servas dele, que está fazendo o bem, fazendo aquilo que está agradando a ele, e como é que ele diz agora que bom é Deus? É aí que entra o princípio que eu falei, meu irmão. Quando Jesus diz que bom é Deus, Jesus está fazendo um resumo, que a natureza do homem, entenda, ela é má, ela é caída, o homem em si, ele é mau, desde o pecado de Adão. Então Jesus está fazendo um resumo, e aí entra as práticas boas que o homem faz, tudo de bom que o homem faz, vou repetir, entenda, é por causa da graça de Deus na nossa vida. Você está entendendo? Não é porque nós somos bons, não. Nós não somos bons. Você sabe por que você pratica as coisas boas, está fazendo coisas boas e está agradando a Deus? Está fazendo obras boas? Porque você está dando ouvido a buscar viver os princípios de Deus. Sabe por que você pratica obras boas? Sabe por que Deus está sendo glorificado na sua vida? Porque você ora. Porque existe duas escolhas. Você entende que a sua natureza em si é mal, é pecaminosa, mas você tem dois caminhos. Deus nos deu essa graça. Olha a graça entrando aí. Então Deus nos deu essa graça. Ou seja, Deus está ali dizendo, meu filho, meu servo, mesmo que você tenha
a natureza má já em si, mas você tem a oportunidade de escolher se você quer praticar essa natureza decaída para baixo, ou se você quer praticar aquilo que me agrada, o caminho do bem. E se você escolher praticar o caminho bom, o caminho do amor, é só você vir buscar. Você orar, você clamar, você desejar, você perseverar. Tá entendendo, meus irmãos? A revelação da palavra? Então foi isso. Então quando esse homem deve ter dado um nó na cabeça dele, porque Jesus diz que bom é só Deus. Ali, meus irmãos, eu creio que Jesus pensou consigo mesmo. Eu vou mostrar para esse homem lá embaixo que bom é só Deus. Aí quando chega no último versículo, quando Jesus diz, venda tudo que tem e dê aos pobres, aí diz o texto, meus irmãos, que esse homem ficou triste. Aqui, ó. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Amém, meu irmão, minha irmã? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ô, meu irmão, minha irmã, eu quero lhe dizer nessa tarde, se aqueles que têm muito, há muitos que têm e não faz nada, mas você, talvez você que tem pouquinho, né? Que não tem uma renda, vamos dizer assim, favorável, né? Mas no pouquinho do que você ganha, né? Pouquinho que Deus tem te dado, você ainda tem conseguido fazer alguma coisa, né? Você sabe o que eu estou falando, você conhece a sua pessoa, o que você já tem feito. Eu quero lhe dizer que Deus está sendo glorificado na sua vida. Eu quero lhe dizer que Jesus tem contemplado, viu? Tuas obras boas. O Senhor nos vê, o Senhor nos contempla. A Bíblia diz que Deus vê todas as nossas atitudes. A Bíblia diz que Deus sonda nossos pensamentos. Cada ação, irmão, cada atitude. O Senhor nos contempla, meu irmão, minha irmã, a todo instante. Tudo que nós praticamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, o Senhor está contemplando. Então você, nessa tarde, que tem cumprido, né, esta missão, esta visão do amor, do pouquinho que Deus tem te dado, eu vou repetir, você está glorificando o nome do Senhor, você está glorificando o nome do Senhor, viu? E o Senhor tem se agradado de você, homem, de você, mulher, servo do Senhor, que tem praticado esta obra, viu? E o Senhor tem uma bênção para você nessa tarde. Amém? Eu vou orar, você vai orar junto comigo, vamos unir a nossa fé, porque eu creio no poder de Deus, que Deus tem uma bênção especial para você nessa tarde. Amém? Continue com essa visão, com este amor, continue servindo ao Senhor, se esforçando, mesmo com pouca força. Ó, a palavra do Senhor para você nessa tarde, homem, para você, mulher, mesmo com pouca força, não pare de caminhar, não pare, esta é a palavra de você que me assiste nessa tarde, não pare, eu estou debaixo da graça de Deus aqui, eu estou debaixo de oração, eu estou debaixo da unção de Deus, da autoridade do Senhor aqui nessa tarde. Não pare de caminhar, persevere, viu? Persevere no Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã? E ore por mim, lembre de mim nas vossas orações, ore por mim, o profeta Jacinto. Interceda a Deus pela minha vida, meus irmãos, porque quão grande está sendo a guerra, quão grande é a guerra que eu estou travando, meus irmãos. Por isso aqui, porque o Senhor me chamou para que por intermédio de mim, Ele venha alcançar vidas, Ele venha alcançar famílias, Ele venha alcançar lares, Ele venha curar cancerosos, doentes, pessoas com tuberculose, pessoas com câncer, com AIDS, paralítico, cegos, mudos, coxos, aleijados, pessoas aleijadas espiritualmente também, acorrentadas, aprisionadas, pessoas na macumba, na feitiçaria. O Senhor me levantou, meu irmão, nesta terra para interceder
interceder por você, para interceder por você, para interceder por essas vidas, e para que através de mim, o Senhor me usando como um canal, como uma ferramenta nas mãos dele, vidas venham ser curadas, transformadas, restauradas, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Oh Deus de glória. Amém, meu querido, minha querida. Fique com esta palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Eu convido você nessa tarde, eu lhe agradeço muito, tá? Glorifico a Deus, você que tem me acompanhado nesta live, né? Todo esse tempo. Eu não estou citando nomes aqui, meus irmãos, né? Porque eu não tenho nem muita experiência com live. E eu vou citar um detalhe para os irmãos aqui. Hoje em dia as pessoas usam muito os meios de comunicações. Se a gente não tivermos cuidado, irmãos, nós usamos os meios de comunicações, até mesmo para as coisas de Deus, num sentido assim de estratégico, não é que é proibido, não é que é proibido, eu entendo assim, Deus me ensina assim, não é que é proibido você alcançar seguidores, né? Tem pessoas que ganham até dinheiro aí com esses aplicativos aí, né? Não é que é errado isso. Agora, desde que você esteja fazendo a coisa certa, desde que você esteja num propósito de Deus, ciente no que você está fazendo, o meu intuito, Pai, de usar esses aplicativos é que vidas venham ser alcançadas, vidas venham ser curadas, libertadas, o Senhor venha alcançar famílias com a bênção dele. Né? Essa tem que ser a visão. Aí, se o homem de Deus o abençoa agora através dessa obra, aí é outra situação, meu irmão. Porque, um exemplo eu mesmo, Deus me chamou para esta obra e, por incrível que pareça, de um tempo para cá, o Senhor já vem me separando e o Senhor tem colocado no meu coração que eu não vou ter tempo para fazer outros tipos de trabalho. Né? Um exemplo, eu trabalho com pinturas, né? 21 anos, desde 2002 que eu trabalhei com pintura na minha vida. Amém? E quando foi agora, o Senhor me chamou. Na verdade, o Senhor começou a obra na minha vida, como eu disse, há muitos anos. Né? Eu me afastei, mas o Senhor não desistiu de mim, me levantou. Agora já tem 2 anos que eu me reconciliei com o Senhor me chamou de volta. E tem sido 2 anos de oração, de consagração, de monte, muita busca e muita guerra. Agora o Senhor começou a me usar na palavra. Entendeu, meus irmãos? Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então eu peço orações aos irmãos que continue orando por mim nas vossas orações. Amém, meus irmãos? E como eu disse, eu não tenho muita experiência com live e também, para ser sincero com os irmãos, eu acho que esse não é nem o intuito correto, né, no sentido assim, não é que seja errado, né, ficar vendo os irmãos e falando com cada um dos irmãos, não é nem que isso seja errado, é que o meu sentido quando eu venho fazer a live, eu quero trazer uma mensagem, entende, irmãos? Os irmãos entendem? As minhas lives, a minha direção que eu tenho buscado a Deus, é no sentido assim, eu tenho um foco, os irmãos entendem? Então, exemplo, se eu tenho uma mensagem, né, para trazer para os irmãos, né, eu não posso ficar, a mensagem é uma coisa, a palavra de Deus quando você vai pregar, você tem que seguir aquela linha de raciocínio, não é nem você, seguir a linha do Espírito Santo. Então, entende, irmãos? Então, tem live que você já vai fazer já ciente, né? Vou fazer algo diferente hoje, meu Deus, né? Usando a própria palavra de Deus, e o Senhor é até glorificado. Mas tem live que, um exemplo, igual esse texto que eu trouxe hoje, não dá para mim ficar, né, conversando com os irmãos e isso e aquilo, tá? Mas eu glorifico a Deus pela sua vida, né? Você que tem me acompanhado nessa live, né? Tô vendo algumas pessoas aqui, ó, irmão Robson Oliveira, Deus abençoe, a irmã Leidinha Dantas, Deus abençoe, o irmão Rodrigo Pereira, Deus abençoe, se não me falha a memória, é Rodrigo, meu sobrinho, Deus abençoe, guerreiro, continue firme, tá, meu irmão? Não desista não, tá? Deus começou uma obra na sua vida, viu? Continue firme, Deus começou a obra, Ele quer completar, tá, irmão Rodrigo? Tá bom, filho? Deus quer completar a obra, não é para você parar e desistir, não. Deus começou algo diferente na sua vida lá no Goiás, você sabe disso, tá bom, filho? Então se esforce, não importa onde você esteja trabalhando, né? Se está no Mato Grosso ou em São Paulo,
né? Dê uma olhadinha à sua volta aí, se tem alguma igreja por perto, né? Tira um domingo aí, no meio da semana. As coisas de Deus é tudo embaixo de perseverança, meu irmão. Né? Tem que haver perseverança. Eu costumo dizer que Deus para entrar na vida de uma pessoa, para agir na vida de alguém, eu costumo dizer que Deus ele observa duas coisas em nós. Né? Na verdade, tudo se começa por Deus. Mas eu aprendo isso, né, biblicamente, que Deus observa duas coisas na vida da pessoa. São duas chaves, assim, né? Duas chaves da vitória que toca o coração de Deus. Primeiro, se começa pensando, desejando a fé. Primeiro você tem que desejar as coisas de Deus, né? Você tem que desejar as coisas de Deus, né? Tudo quanto faz parte da obra de Deus, daquilo que adora a Deus, glorifica a Deus, você tem que primeiro desejar. Um exemplo, você diz assim: eu vou para a igreja, eu vou aceitar o Senhor, eu preciso de Jesus, eu quero adorar o Senhor, eu estou reconhecendo Deus ele é tudo na minha vida, Deus tem me abençoado, Deus tem me dado tanto livramento na minha vida. Meu Pai, obrigado, Senhor. Eu vou até a sua casa, Jesus, eu vou aceitar o Senhor como único suficiente Salvador da minha vida. Eu vou tomar uma posição na minha vida. Eu vou abandonar esse caminho do pecado. Eu vou seguir ao Senhor, Jesus. O Senhor me trouxe a esse mundo, não foi para viver nessa vida de pecado, nessa vida errada, escravo de vício, de Satanás. O Senhor me trouxe na terra foi com um propósito, meu Pai. E o propósito do Senhor, a vontade do Senhor, diz a tua palavra, Pai, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então o Senhor não me trouxe essa terra para viver nesse sofrimento, não. O Senhor me trouxe para mim te adorar ao Senhor, né? Como o Senhor me trouxe essa terra numa passagem, né? Por um tempo, um período, como diz a tua palavra, Pai, que nós estamos nessa terra como peregrinos de passagem, porque nós não somos dessa terra. Os irmãos sabem disso, né, irmãos? Nós não somos dessa terra. A palavra de Deus diz, né? Nós estamos aqui de passagem. O nosso lugar é lá. Isso aqui é só um propósito. Amém? Um propósito, mas o propósito maior é lá, é no reino celestial, na nova Jerusalém que desce do céu. Glória a Deus, meus irmãos, é tremendo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que no céu, o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, né? A Bíblia diz assim, que aquilo que o olho não viu, 2 Coríntios, ou é 1 Coríntios 2,9, ou é 1 Coríntios 2,9, ou é 2 Coríntios 2,9. Diz assim, que aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, ainda não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto, irmãos, muitos aplicam para aqui embaixo, mas tem sentido a palavra de Deus. Pode ser atribuída aqui embaixo. Mas se você for ler o contexto lá, né, e subsequente, esse texto lá, essa revelação de Paulo lá que Paulo está falando do céu. Tá? Paulo está falando do reino dos céus, né? Da nossa morada lá. O que Deus tem para nós lá. É isso que esse texto quer dizer, tá? Pode olhar lá depois. Amém, meus irmãos? Então, as coisas de Deus tem que haver perseverança, né? Vamos lá, vamos concluir para a gente orar. Primeiro, você deseja, os irmãos já entenderam, né? Segundo, agora vai ter que haver. Você só pensar, só desejar, faz alguma coisa? Faz, já é algo bom, correto? Deus está sondando os seus pensamentos, já o que o teu coração deseja, o que o teu coração pensa relacionado a ele. Isso já é algo bom. Mas agora Deus requer uma outra atitude. Qual é o profeta Jacinto, essa outra atitude? Essa outra atitude agora você vai ter que se levantar, né? Você vai ter que pegar aí um dia de domingo, né? Um dia de domingo, ou um dia de quarta-feira, ou de terça, qualquer um dia da semana, né? Que tem uma igreja evangélica aí próxima da sua casa, e tem cultos, né? Você deve saber os dias de culto, você que não é evangélico, ou você que nem sabe os dias de culto, sabe que tem uma igreja próxima da sua casa, mas nem sabe os dias de culto, mas você vai se informar, você pode se informar. Isso é simples, correto? Mas aí o que você vai fazer? Você diz, irmão José, eu tenho pensado nas coisas de Deus, eu tenho desejado, eu tenho vontade de parar de beber, de parar de fumar, de ir para a igreja, aceitar Jesus. O que é que eu faço, irmão José? Então, você pensou tudo isso, né? Muito bom. Agora você vai fazer o seguinte, você vai ver o dia de culto nessa igreja que tem próxima da sua casa, e aí você vai tirar o dia de culto, por exemplo, o culto é na quarta. Quando for nessa quarta-feira, ou no domingo, você vai se levantar de manhã e vai dizer assim, hoje eu vou na igreja. Senhor, me ajuda.
hoje eu vou na casa do Senhor, meu Pai. Eu vou aceitar o Senhor hoje. Aí você diz assim, ó, Senhor, hoje eu vou na igreja. Aí você diz assim, ó, Senhor, ninguém vai me impedir de ir na igreja hoje. Nem pessoas, nem circunstância, nem situação, afazeres, nem demônio, nem capeta, nem diabo, nem inferno. Você vai dizer desse jeito. Hoje eu vou na igreja, Jesus, de noite. E ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir, meu Pai. Eu vou me organizar, me concentrar, né, me antecipar. O horário do culto é tal horário, né, 1 hora antes ou 2. Eu vou me organizar, né? Tomar banho, trocar de roupa, e você fica concentrado naquilo. Aí você fala desse jeito para Deus, e você diz assim, ao mesmo tempo, no final dessa oração, isso é uma oração, você diz assim, Senhor, me ajude, porque eu quero ir lá hoje. Aí, meu irmão, você está perseverando. Aí quando for chegando nessa hora desse culto, Deus vai lhe ajudar, Aí você faz, sabe o quê? Você toma banho, troca de roupa, tá? Preste atenção nesse período, tá? Preste atenção, que nesse decorrer deste tempo, realmente, por isso que eu estou pedindo para você fazer essa oração, ter isso em mente no seu coração. Porque durante esse período, esse intervalo, até chegar esse horário do culto, vão surgir muitas coisas vão surgir para você não ir, para você desistir, para você desanimar. Então você tem que estar ligado, concentrado e decidido. É o poder da decisão, meu irmão. Tá entendendo onde é que Jesus trabalha? Então você faça isso. Troca de roupa e bote a roupa e vá até a casa do Senhor. E adore o Senhor, e aceite o Senhor, se reconcilie com o Senhor. Aí sabe o que vai acontecer, meu irmão, agora? Agora Jesus entra com força na sua vida. Viu? Aí Jesus começa a trabalhar mais e mais, ó, na sua vida espiritual. Por quê? Porque houve 2 atitudes suas que agradou o coração de Deus. Agradou o coração de Deus. Essas 2 chaves, meus irmãos, eu tenho certeza que move o coração de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu vivi essas experiências. Eu vivi. E eu vivo isso até hoje. Eu vivo isso até hoje. Amém, meus irmãos? Onde Deus me diz assim, persevere, seja guerreiro. Você tem coisas, José, que você está buscando, tem 2 anos, né? Eu não respondi ainda. Não é, José? É, Senhor. Pois é, continue crendo, porque fiel é o que prometeu. Continue crendo, continue perseverando. Eu vou fazer. Mas aí você precisa entender que há o tempo. Eclesiastes 3, há um tempo determinado. Mas continue crendo, continue perseverando. Aí sabe o que eu faço, meus irmãos? Né? Em busca de algo há tanto tempo, tantas orações já e nada. Sabe o que eu faço? Você tem que chorar nos pés do Senhor. Senhor, me dê a graça. Já que o Senhor não está respondendo algo no meu tempo, mas me dê força, me dê graça, meu Pai, me sustenta, ó. Levanta as mãos para cima assim, ó, nas suas orações em casa, na igreja, se você estiver fraco, né, passando tanta luta, guerra, e diga assim, ó, mesmo você falhando, e nós estamos sujeitos a falhas, irmãos. Tem horas que nós caímos em pecado, como diz Paulo, que nós nem entendemos depois, nós mesmos não entendemos. Paulo disse, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço. Então, mesmo nós servos do Senhor, nós caímos em fragilidades, tem hora, que nós mesmos ficamos doentes, não entendemos depois como que fizemos aquilo. Amém? Às vezes a gente acaba, devido a tanta pressão nesse mundo, a tantas lutas, às vezes até perde um controle, às vezes solta uma palavra que não deve. Isso acontece, e tantas outras coisas. Amém? Eu costumo dizer que o servo de Deus não é ser fiel. Quer dizer, ser perfeito. Servir a Deus não é ser perfeito. Né? Perfeito é Deus. Né? Se nós atingirmos um nível mais ou menos próximo da perfeição, acontece o que aconteceu com Enoque. Deus arrebatou Enoque. Ele não provou nem da morte na terra. Mas a Bíblia dá testemunho de Enoque. Era um homem que andava com Deus, fiel a Deus. Então Deus o arrebatou. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E vamos orar, né, meus irmãos? Vamos orar. Eu agradeço a cada um dos irmãos que tem me acompanhado nessa live. E os irmãos compartilhem, irmão, essa live, viu?
Compartilha essa live com as pessoas, tá bom? Me siga lá no YouTube, tá? Tô com um canal lá no YouTube, tá bom, meus irmãos? Se inscrevam lá, me ajude. Eu tô começando, meus irmãos, tá? Mas a minha intenção aqui é cumprir o propósito de Deus mesmo. Tudo isso aqui que está acontecendo agora na minha vida, meus irmãos, diante de Deus aqui, com muita sinceridade, essas visões que Deus vem me dando, para mim estar levando a palavra dele por meio de aplicativos, isso tem sido, meus irmãos, resposta de muita luta, meus irmãos, de muita perseverança, meus irmãos, só Deus sabe, viu? Eu quero deixar claro aqui para cada um de vocês que me ouve, que me assiste, só Deus sabe a prova. Eu estou aqui chorando não, irmãos. Só Deus sabe a prova que eu ainda estou passando, viu? Só que assim, estou passando essa prova, mas aí Deus me diz, é para pregar, é para pregar. Tem hora, irmãos, que eu falo, Senhor, eu não vou pregar, Jesus. Enquanto o Senhor não mudar a minha vida, Deus, financeira, eu não vou pregar, Jesus. Ô, meu Pai, eu estou passando uma crise tão difícil, como é que... Eu não estou entendendo, Jesus. Aí Jesus diz, pregue. Aí eu não consigo parar, irmãos. Não consigo. Aí o Senhor me vem e me diz, eu já te levantei, já te ungi, estou começando a abrir os caminhos, é para você pregar. Pregue. Pregue, que daqui a pouquinho tu vai ver o que eu vou fazer. Pregue. É o período, é o que eu falei para os irmãos, o período da prova, meus irmãos. Né? E quem é pregador, quem é pastor, você pregador, né? Você líder de igreja, você que tem um cargo ministerial, você que foi separado por Deus para exercer o ministério, né? Você que já passou por essas experiências que eu estou citando aqui, eu acredito que você está entendendo o que eu estou vivendo. Amém? Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então vamos orar, meus irmãos. Vamos orar para a glória de Deus. Deus abençoe, irmã Simária. Deus abençoe, filha. Viu? Obrigado aí por estar me ajudando nessa obra, tá? Muito obrigado, viu? Você tem sido uma pessoa que Deus tem colocado para me ajudar nesta obra, tá bom? Me ajuda aí, o nome do Senhor está sendo glorificado. E tudo que nós fazemos na obra do Senhor, o Senhor, pela bondade dele, né? Pela infinita bondade dele, ele nos... O nosso trabalho no Senhor não é em vão, né, irmãos? Nosso trabalho no Senhor não é em vão. Amém? Mas nós temos que fazer com amor, com sinceridade, né? Diante de Deus. Orarmos bastante, pedir a Deus a visão dele, pedir a Deus a sua visão, o seu amor, a sua graça, né, meus irmãos? Então, os irmãos me ajudam aí, tá, meus irmãos? Tá? Compartilha aí, dê um joinha. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E me siga lá no YouTube, lá, tô com um canal lá, tá? Lá tá Profeta Jacinto, tá bom? Profeta Jacinto, só colocar lá na pesquisa Profeta Jacinto, você vai ver meus vídeos lá, tá bom? Todos os vídeos eu estou postando lá, compartilhando. Você pode estar assistindo meus vídeos lá, tá bom? Se inscreva lá, me ajude no canal, tá bom? Diante de Deus, né? Você que irá se inscrever lá no canal, né? Que irá dar seu joinha lá, você pode ter certeza que você está somando. Você está somando, porque eu estou aqui, né? Eu estou fazendo essa obra diante de Deus com muita sinceridade, tá? O meu intuito aqui não é de alcançar assim no sentido assim, seguidor, no sentido de fama, não. Isso tem sido algo de Deus mesmo. Deus me deu essa estratégia por esses dias, né? No sentido assim, o Senhor me disse, meu filho, use as redes sociais. Seja fiel a mim. Pregue a verdade. Leve mensagens. Busque a mim, né? Ore, busque e me use na minha palavra diante das pessoas com muita sinceridade no seu coração, porque eu vou alcançar muita gente, eu vou alcançar corações, eu vou alcançar famílias por intermédio de você, por intermédio das mensagens que você está levando, e o meu nome vai ser glorificado, e vidas serão abençoadas, e você será abençoado. Amém, meus irmãos? Então eu estou aqui na direção de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Está escurecendo, né, irmãos? E vamos orar para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Deus abençoe, irmão Raimundo. Todos vocês que me acompanham, que eu não citei nome.
Muito obrigado, tá, por me acompanhar nessa live. Que Deus abençoe cada um, sua família, sua casa. Amém? Que essa palavra, eu creio, ela possa edificar a sua vida, a sua família, e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Aqui eu tenho um caderninho aqui, ó. Amém? Até esqueci de passar para os irmãos no começo da live. Para você que seu nome não está aqui ainda, deixar seu nome, tá bom? Você que irá ver esse vídeo até depois, amém? Deixe seu nome nos comentários que eu estarei colocando nesse caderninho aqui. Isso aqui é um caderno onde o Senhor tem me dado pessoas para mim estar orando, irmãos, intercedendo, amém? E todos os dias, para a glória de Deus, o Senhor me usa, amém? Eu estou sempre orando por essas vidas, estas famílias, amém, meus irmãos? Tem alguns nomes aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Amém? Você que não me conhece, que não deixou seu nome ainda, que crê nessa palavra, que dá crédito, né, a este homem que pela graça de Deus, Deus tem levantado, está usando para a glória dele, deixe seu nome, tá bom? Deixe seu nome nos comentários, depois eu estarei vendo e retirando e estarei colocando aqui, irmãos. Isso é uma forma de fé, meus irmãos. Amém? A gente tem que ter fé, né? Orarmos uns pelos outros, orarmos sem cessar. Amém? A oração é a chave da vitória, né? Louvado seja Deus. E vamos orar. Vamos orar. Você que está aí do outro lado, una sua fé com a minha. E vamos orar nessa noite para a glória de Deus. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, obrigado, meu Deus, por a exposição da Tua palavra. Ó Deus, obrigado, meu Pai, o Senhor usa como o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. Senhor, nesta tarde, eu te agradeço, eu te louvo por esta visão, por esta palavra. Meu Pai, que esta palavra, Senhor, que esta mensagem possa alcançar, meu Pai, lares, muitas vidas, muitas famílias, jovens, crianças, adultos, velhinhos, idosos. Alcance, meu Deus, com esta palavra. Alcance, meu Pai, os corações nesta tarde, em nome de Jesus, ó Pai. Ó, meu Deus, toque nos corações, meu Pai, do teu povo. Que o teu povo, Pai, venha aprender a amar mais. Que o teu povo, meu Pai, meu Deus, que a chama do amor, meu Pai, a plenitude do amor do Senhor, meu Pai, possa ser despertada, meu Pai, nos corações, meu Pai, dos teus filhos, dos teus servos, meu Pai. Deus amado, Deus querido, meu Deus e meu Pai, Pai amado, nós temos que amarmos, meu Pai, uns aos outros, verdadeiramente, meu Pai. Senhor, toca os corações, meu Pai. Abençoe seu povo nessa tarde, ó Deus. Pai, curando os enfermos, meu Pai. Há muitos dos teus servos, Pai, das tuas servas, que estão enfermos, meu Pai, com a enfermidade, Pai, no corpo, na carne, nos ossos, nos órgãos, meu Pai. Alcança, meu Deus, nessa tarde, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Alcança, meu Pai, nessa tarde, os teus filhos, as tuas servas, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Cura, Deus, nessa tarde, meu Pai. Cura, meu Pai, aquele que está enfermo. Cura aquela que está enferma, meu Pai. O teu servo, a tua serva, Pai. Visita os lares, visita as famílias, meu Pai, com cura física, Jesus. Com cura física, meu Pai. Visita os hospitais, meu Pai. Os presídios, Jesus. Curando, meu Pai, os enfermos, meu Pai. Eu clamo ao Senhor, meu Deus, nessa tarde, meu Pai. A cura física, meu Pai. A cura física, meu Pai. Eu também clamo ao Senhor nesta tarde, meu Pai. A cura espiritual, ó Deus. A cura espiritual, meu Pai. Liberta, meu Pai, nessa tarde. Anai, Assé, Irarai, Inimioassé, Alabassou, Inicamamassé, Alai, Oussê, meu Deus e meu Pai, cura nessa tarde, meu Deus, alcança os lares, alcança as famílias, meu Deus, curando, libertando, Pai, escrevendo
nomes, Pai, no teu livro. Escreve, meu Deus, nomes, Pai, no teu livro, no livro da vida, Pai. Oh, Deus, visita os presídios, Pai. Visita os presídios, Pai. Tem de misericórdia, meu Deus. O Senhor salva quem o Senhor quer, meu Pai. Quem é o homem para julgar, meu Pai? Quem é o homem, meu Deus, para dizer quem pode ser salvo e quem não pode? Quem é o homem, meu Pai, para dizer isso ou aquilo? Quem sabe é o Senhor, meu Pai. Quem faz é o Senhor, meu Pai. Quem decide é o Senhor, Rei do universo, Rei do globo eterno, todo-poderoso. Visita, meu Pai. Levanta pregador, meu Pai, da cadeia. Levanta pregador, meu Deus, ministro, profeta, sacerdote, meu Pai. Pastores, meu Pai. Levanta, Pai, do presídio, Pai. Nesta hora, meu Pai, separa homem. Separa, meu Pai. Separa, meu Deus, nos presídios, Pai. Nos presídios, meu Pai. Separa, meu Pai. Por tua graça, por tua misericórdia, por teu favor, pelo teu querer, meu Pai. Por tua bondade, meu Pai. Separa, Jesus. E liberta, Pai. Liberta, meu Pai. Cura, meu Pai. Limpa, meu Pai. Limpa, purifica, meu Pai. Ensina, meu Pai. Trabalha, meu Pai. Purifica, lapida, meu Pai. Enche da tua presença, da tua palavra, do teu Espírito, meu Pai. E agora o Senhor usa, meu Pai. E usa, meu Pai. Nesta terra para a tua glória, meu Pai. Nesta terra para a tua glória. Porque é assim que o Senhor faz, meu Pai. É assim que o Senhor trabalha, meu Pai. É assim que o Senhor opera, meu Deus. E diz a tua palavra, meu Pai, que operando o Senhor, meu Pai, ninguém impedirá ao grande Deus. Também te peço nessa tarde, meu Pai, pelos hospitais, meu Pai, os doentes, meu Pai. Visita os velhinhos, idosos, meu Pai. Criança, maternidade, meu Pai. Visita, Deus, nessa tarde. Visita, meu Pai, pelo poder da tua palavra, pelo teu querer, meu Pai. Passeia, meu Deus, nessa tarde, meu Pai. Passeia, Pai, sobre os hospitais, meu Pai. Curando, meu Pai. E salvando, Pai, salvando vidas, meu Pai. Escrevendo, meu Pai, nomes no teu livro, Pai. Nomes no teu livro, meu Pai. E teu nome, papai querido. E teu nome, papai querido, sendo glorificado, exaltado, engrandecido, meu Pai. No nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Responde, meu Deus. Ouve, meu Pai. Ouve, Senhor. Ouve, Senhor. E responde, meu Deus. Responde, Pai. Responde, Deus. Responde, meu Pai. Oh, Pai amado, responde, Pai. Responde, Jesus. Responde, papai, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua grandeza. Responde, meu Pai. Sanaya sé, anaiaçou, iniacá, lebaçou, ioacé. Meu Deus e meu Pai, responde, meu Pai. Oh, Deus de glória, Deus de poder. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém, meu Pai. Amém, meu Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Deus. Abençoe o teu povo, meu Pai. Abençoe o teu povo, meu Deus. E me ajude, meu Pai. Me ajuda, Deus. Me ajuda, meu Pai. Me ajuda, Pai. Me dá força, coragem, ânimo, meu Pai. Perseverança, Pai, visão espiritual, discernimento, meu Deus. Abre meus olhos, abre minha visão, meu Pai. Me ensina a ser vigilante, Pai. Ah, meu Deus, me ajuda, Pai, com o pacote do Senhor. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda, Espírito Santo. Me dê graça, meu Pai. Me leve em frente, meu Pai. Me leve em frente, Pai. Conforme seus planos, seus projetos, seus decretos, meu Pai, sua vontade, seu querer, meu Pai. Me leve em frente, meu Pai, para a tua glória, meu Pai, como um bom soldado, como um guerreiro do Senhor, meu Pai, como um guerreiro do Eterno, meu Pai, nesta terra, Pai, marchando, anaiacé, alabaçocamaná, alalalabacê, ó Espírito Santo de Deus, assim eu te peço, meu Pai, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, você que me assiste nessa tarde. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, viu? Deus abençoe sua casa, sua família. Você já está abençoado. Amém? Continuarei orando por você, por sua família. Amém? E que vocês, cada um de vocês, lembre de mim nas vossas
orações. Amém, meus irmãos? Sou carente, sou necessitado das orações, do favor, da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Amém, meus irmãos? Ore por mim. Amém? Profeta Jacinto, meu nome. Amém? Profeta, né? E o meu nome Jacinto. Amém, meus irmãos? O termo profeta é o ministério que o Senhor me separou, né? O Senhor me separou, né? Me ungiu como profeta, pela graça do Senhor. Amém? E Jacinto é o meu sobrenome. Amém? José Jacinto. Amém? Então, ore por mim, lembre de mim nas vossas orações. Deus abençoe cada um dos irmãos, dos ouvintes, todos aqueles que irão assistir essa live brevemente. Deus abençoe cada um. Amém, meus irmãos? E muito em breve estarei voltando outra vez com mais uma mensagem da parte do Senhor. A honra e a glória do nome do Senhor. Deus abençoe. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Amém. Deus abençoe, irmão Vanderlei. Ô, irmão Vanderlei, eu tô pra... Ô, Deus é bom demais, viu? Eu tô pra mandar uma mensagem pro senhor no Message. Eu vou mandar, tá? O senhor já pode até... Acho que o ideal é no Message. O senhor me chama lá no particular, privado, né? E eu vou mandar uma mensagem pro senhor lá, tá bom? Pra gente tá conversando, irmão Vanderlei, tá bom? Tá pedindo... Eu vou fazer o seguinte, irmãos, eu vou aproveitar isso aqui não é hipocrisia, não. Deus sabe a minha sinceridade. Eu vou usar isso aqui, que eu vou fazer aqui agora. Deus é bom, Deus é fiel, irmão Vanderlei. Se o senhor estiver conectado aí, acompanhando mesmo, que eu estou vendo o senhor aqui, o senhor já está entendendo o que está acontecendo aqui, viu? Eu vou aproveitar isso aqui vai servir como exemplo. Amém, meus irmãos? Você que me assiste, isso aqui vai servir como exemplo. Deus é fiel. Por isso que tem tudo a ver o que eu vou fazer aqui agora com a mensagem que eu preguei. Eu falei sobre amor, né, irmãos? Sobre o jovem rico, né? Sobre amor. Pois é. Por isso que a Bíblia diz, né, que a palavra de Deus, ela começa primeiro com o profeta. A palavra ela corta primeiro aqui, né? Começa primeiro pelo pregador, pelo pastor. É aqui que o Senhor trata primeiro. Então, o homem de Deus, aquilo que ele prega, Deus requer que ele viva. Amém? Então, como eu falei de amor, Deus ele é tão bom que eu ia fazer diferente. Eu ia chamar o irmão Vanderlei em particular. Por que eu estou falando isso, irmão Vanderlei? Porque antes de eu aceitar o Senhor, achar o Senhor no Facebook, né? Isso já há muito tempo, desde a época que eu vim de Guará em 2015, irmão Vanderlei, né? E nós estamos em 2023, né? Tem 8 anos que eu estou aqui no Rio, né? O senhor conhece um pouco da minha história, o que aconteceu, né? Mas de um certo tempo para cá, uns certos anos, né? Principalmente depois, né, irmão Vanderlei? Por isso que eu falo, é a graça de Deus. O homem, quando ele tem a graça de Deus, quando ele se aproxima de Deus, a graça de Deus no coração dele, aí Deus começa a quebrar o coração de pedra, né, irmão Vanderlei? E mostrar pra gente o que tá errado, aquilo que onde nós erramos, né? A quem nós machucamos. E Deus ele é tão lindo que ele transforma nosso coração a ponto, né, de dizer assim, meu filho, meu servo, aquela pessoa que você magoou, que você machucou, você até gosta daquela pessoa, gostava, tinha um carinho, gostava das mensagens daquela pessoa, do estilo daquela pessoa, mas aconteceu uma circunstância, né, que você acabou machucando aquela pessoa, houve um contrito, mas eu estou aquebrantando o teu coração novamente, mudando, amolecendo, e você vai voltar e você tem que pedir perdão para aquela pessoa, pedir perdão, né? Porque eu vejo
amor já no seu coração, eu coloquei graça no seu coração, e você tem que pedir perdão para tal pessoa. Amém, irmão Vanderlei? Tá bom, papai já vai, tá? Então, primeiro aqui eu tô dando um exemplo, né? Do amor, né? Quando a gente erramos, servo do Senhor, você que me assiste sabe, já teve essas experiências, né? Eu mesmo, pela graça de Deus, quero deixar isso aqui, irmãos, como exemplo. Eu tenho pedido perdão a pessoas que me magoaram já. Isso é uma graça, irmãos. Eu tenho pedido perdão. E é Deus que manda, tá, irmãos? É Deus que manda. Eu acredito que o irmão Vanderlei está entendendo o que eu estou falando. Tem pessoas que magoam a gente, feriram, e aquela pessoa nunca volta para te pedir perdão ou desculpa. E você, por ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, vai chegar a um ponto que Deus vai te incomodar e te mandar pedir perdão àquela pessoa. Aí você diz, mas eu não estou entendendo isso, irmãos. É como isso? Pois é. É assim a vida de um verdadeiro homem de Deus, de uma mulher de Deus. E eu tenho vivido essas experiências. Mas, meus irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando você cumpre isso, essa instrução de Deus, esse ensino, meus irmãos, é como se fosse um leque na sua vida que se abre. Amém, meus irmãos? Então, para fecharmos, irmão Vanderlei, eu quero pedir perdão aqui ao senhor, tá bom? O senhor sabe aquela situação que aconteceu em Guará, onde o senhor uma vez foi na minha casa me visitar, porque eu não estava indo para a igreja, não é isso? E ali eu estava, acredito que o senhor entende um pouco disso também, tem até experiência com certas situações. E ali eu estava um pouco atribulado, tanta coisa, né? Aquela guerra, né? E o senhor foi fazer a visita na minha casa. E ali eu agi de uma forma onde, diante de Deus aqui, eu garanto para o senhor que na minha visão ali na época, eu achava que eu estava certo. Amém? Eu achava que eu estava certo. Por quê? Porque eu achava que as coisas eram no meu tempo, né? Da minha forma, do meu jeito. Amém? Por isso que eu falei para o senhor, né, ali, que se eu tivesse a oportunidade, iria expressar tal texto, né? No altar do Senhor. E ali o senhor não foi bem recebido na minha casa, né? Essa é a verdade, né? Se não me falha a memória aqui, eu recordo que estava o senhor, o irmão Diomar e o irmão Sebastião. E ali o irmão saiu, o irmão Vanderlei, ferido da minha casa naquele dia, machucado, né? Mas eu quero que o senhor entenda que tudo tem um propósito de Deus, né, irmão Vanderlei? Eu acredito que até essa situação, durante todo esse período desses 8 anos, o senhor deve ter entendido alguma coisa aí também, né? Tudo tem um propósito, né? E o senhor sabe que o homem de Deus, aquele que tem um chamado de Deus, igual o senhor, né, pastor, a gente passa por muita coisa. O senhor sabe o que eu estou dizendo aqui, muita coisa, né? Mas enfim, eu quero aqui, diante do público, né, pedir perdão ao senhor. E eu estou pedindo aqui, não é para se mostrar bonzinho, né, isso, aquilo, né, passar uma impressão para as pessoas, não é nada disso. Eu quero aproveitar aqui mesmo já, como um bom exemplo, entendeu? Dando até um exemplo para os meus irmãos, né, que nós temos que aprender a perdoar. Foi isso que eu preguei hoje, sobre amor ao próximo. Então eu quero pedir perdão ao senhor mais uma vez, tá? Pela aquela situação que aconteceu. Me perdoe em Cristo Jesus. E quero deixar claro para o senhor que eu sempre gostei do senhor, viu? Sempre gostei do senhor. Antes daquela situação ali, o senhor sempre foi uma pessoa que eu sempre admirei. Sempre gostei das mensagens do senhor, da sua pregação, irmão Vanderlei. Deus é prova do que eu estou dizendo aqui. Eu sempre gostei das suas pregações. O senhor sempre foi um homem... O que acontece? O senhor sempre foi um homem assim, cheio de amor no coração, né? Amor, né? A chama pastoral, né? A visão pastoral. O senhor sempre foi uma pessoa de muito amor no coração. O senhor foi, não? O senhor é uma pessoa que tem muito amor pelo próximo. O senhor entender que eu não estou soltando coisa aqui da boca para fora, viu? O senhor é um homem que tem muito amor pelas almas.
Agora, se eu estiver errando, o senhor pode me dizer, esse aí é um falso profeta. Porque Deus me revela, e não só agora, eu já sei disso. O senhor é um homem que tem muito amor, muito amor pelas almas, por almas, viu? E ao mesmo tempo o senhor prega a verdade. E aí entra o porquê que eu gostava das mensagens do senhor. Porque o senhor pregava a verdade, entendeu? Aquela mensagem firme, Bíblia. E o amor está onde? O amor, a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama, né, irmão Vanderlei? E aí tem muita gente, isso é uma tecla que nós como pregadores, né, pastor Vanderlei, que somos separados por um ministério um pouco diferente, específico, essa área que na visão de muitos a gente parece duro, né, a gente sofre muito, acaba sofrendo um pouco nessa área, né, porque tem muita gente que não entende, né, o fato da gente pregar firme, tem muita gente que interpreta como se a gente não tivesse amor, não amasse, é o contrário, isso é muito amor. O pregador, quando ele prega duro, dentro da Bíblia, firme, tudo certinho, sem querer humilhar, mas ensinando o que está no texto ali, entendeu, irmãos? É porque ele ama, né? Se a pessoa, o crente tiver um pouquinho de visão, ele entende qual é o pregador que está pregando a verdade e ele consegue sondar, ler que aquele homem tem muito amor no coração, né? Agora, o que está faltando, meus irmãos, muito na vida de muitos crentes é visão espiritual. Nós precisamos buscar visão em Deus, para nós entendermos os pregadores que pregam a verdade e que ao mesmo tempo está pregando por amor. Porque quando a gente está pregando a verdade com sinceridade, nada mais, nada menos, a gente está querendo ensinar você o caminho da vitória, o caminho do céu, o caminho da salvação. Entendeu? É isso. Não adianta pregar a mensaginha de bre, 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 blá, 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 sabe? Chave de carro toda hora descendo e subindo e apartamento e ó, meu irmão, e Deus está te dando vitória hoje. É muita benção. Já bota a chave aí no bolso e amanhã você vai acordar com alguém lhe ligando que o apartamento que vão lhe dar é de 300 mil reais. Não, irmão. Isso é profeta mentiroso. Eu aprendi com a palavra de Deus, com o servo de Deus. Ele tem que continuar marchando, perseverando, obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus e as bênçãos do Senhor vai lhe alcançando sucessivamente. É assim, meus irmãos. É assim, né? E aí, por alguns momentos, né? Deus, em situações específicas, por muitas das vezes, Deus usa o seu profeta, né? E entrega uma revelação direta para seu servo. É assim, entrega uma revelação direta. Ó, meu servo, vou te dar isso, vou fazer isso, né, meus irmãos? E é dessa forma. Então, para fechar aqui, me perdoe, viu, irmão Vanderlei, mais uma vez, amém? Eu tenho acompanhado o senhor aí tenho visto aí os trabalhos do senhor aí na igreja de Guaratinguetá, né? Tem o Facebook da igreja de Guaratinguetá, né? Assembleia de Deus Ministério de Guaratinguetá. Eu tenho acompanhado visto, tá? Os trabalhos do senhor aí, tá bom? Então que Deus continue abençoando o senhor. Lembre de mim nas vossas orações, tá, irmão Vanderlei? Estou aqui no Rio de Janeiro, tem 8 anos, amém? E deixar claro aqui pro senhor, naquela época que eu vim embora, 2015, eu fiquei até 2020 afastado. Até 2020, pastor Vanderlei. Mas para a glória de Deus, o senhor observe que Deus, quando ele tem uma promessa, né, pastor Vanderlei? Quando Deus tem uma promessa mesmo de verdade na vida de alguém, ele não desiste fácil, né, pastor Vanderlei? Eu fiquei 5 anos afastado aqui e voltei para o mundo, bebendo, 5 anos. Nesse período de 5 anos, pastor Vanderlei, presta atenção. Teve momentos aí que eu parei e pensei assim, falei, Deus agora me esqueceu de vez mesmo. Já era, acabou-se tudo. Eu pensei isso por muitas vezes, pastor Vanderlei. Falei, acabou tudo, agora Jesus desistiu de mim mesmo. Entendeu, pastor Vanderlei? Eu ali já há 3 anos afastado, 4, às vezes passava esse pensamento no meu coração. Deus agora me esqueceu de vez. Deus me abandonou mesmo. Não sentia mais vontade de ir para a igreja. Nesse período de 5 anos, pastor Vanderlei, afastado, Deus nunca usou um profeta. Nunca. Sabe o que é isso, pastor Vanderlei? Eu acho que Deus permitiu ali eu passar um sufoco por alguns anos
né? Talvez eu tenha vivido um pouco ali da Babilônia, tenha sido, né, passado por um período onde Deus disse, vou deixar ele padecer um pouco, sofrer um pouco, apanhar um pouco, né? Mas eu vou conservar a vida dele e depois eu vou resgatá-lo, né? Vou resgatá-lo e vai dar certo a luta. E foi diferente, pastor Wanderley. Quando foi no ano de 2021, teve um dia que eu estava em casa, sentado no sofá assim, né? Aquela vida só trabalhando e bebendo, gastava tudo, né? Sabendo que estava longe da presença do Senhor. Aí quando foi um dia de manhã, eu sentado, comecei a pensar, falei, perdi o prazer de viver, pastor Wanderley. Perdi o prazer de viver, né? Eu cheguei a esse ponto. Eu falei, a vida para mim está sem sentido. Nessa hora vem até um pensamento até da pessoa acabar com a vida da gente. Eu falei, minha vida está sem sentido, meu Deus. Esse sufoco, trabalha, gasta tudo nessa vida, sem perspectiva de vida, não tenho nada. E perdi o prazer de viver, sabe? Perdi o prazer de viver, né? Se não me falha a memória, acho que veio até o pensamento da pessoa até acabar com a minha vida ali na época. Eu perdi o prazer de viver. Só que aí, pastor Wanderley, o homem de Deus, quando ele está afastado, Deus ele é muito bom, misericordioso. Sempre quando o homem de Deus está afastado e ele passa por uma situação assim parecida, parece que a voz do inimigo fala mais alto. Eu já tive essas experiências com Deus várias vezes. E parece que a voz do Espírito de Deus é uma voz mais baixa, como se fosse menor. Mas eu quero glorificar o nome do Senhor aqui, que quando nós passamos por essa situação, pessoa que já passou, parece que a voz de Deus é a mais baixa, mas é a voz que flui mais refeito. Louvado seja Deus. E ali quando eu tive esse pensamento, ao mesmo tempo, algo me dizia como se fosse no outro ouvido, volte para minha casa, meu filho. Para minha casa. Volte para minha presença. Você está sentindo isso, pensando assim, agindo assim, e todo frustrado? Você sabe por quê. Volte para minha presença. E ali, pastor Wanderley, ali já era Deus falando e o próprio Deus já dizendo, né? Eu vou lhe ajudar e vou lhe levar. E ali não foi diferente. Né, pastor Wanderley? Hoje eu estou congregando aqui porque a igreja é do lado da minha casa, tem uma Assembleia de Deus Ministério Madureira, né? E Assembleia, eu gosto de Assembleia, né? Pode ser Madureira, pode ser Belém, Assembleia, Ministério de Guará, um ministério que ficou no meu coração, pastor Wanderley. Esse ministério aí, né, ficou no meu coração até hoje. Eu acredito que nos planos de Deus eu ainda volto para Guará um dia, porque eu tenho meus filhos aí, né? Amém? Mas é um ministério que eu glorifico o nome de Deus, Ministério de Guaratinguetá, ministério sério, pregar a palavra, pregar a verdade. Então, para resumir, eu voltei para a casa do Senhor nesse período, me reconciliei, dentro de uma semana já joguei o cigarro fora e Jesus tirou a vontade de fumar e estou perseverando, pastor Wanderley. Já tem 2 anos e pouquinho já que eu me reconciliei com o Senhor. Deus tem me levantado mais, assim, com mais fervor do que antes, né? O Senhor tem me pegado nesses 2 anos, assim, com força mesmo, sabe? Debaixo de oração, de Bíblia. Entrei em um propósito aí de ler a Bíblia toda. Fechei agora mês que passou, mês de maio. Consegui, pela graça de Deus, né, ler a Bíblia em 1 ano e pouquinho, né, pela primeira vez, graças a Deus. E orando e bastante monte, pastor Wanderley. E sabe, e guerra, mas assim, eu me decidi, o senhor entende? Sabe quando o cara chega no resumo, vamos dizer assim, na plenitude do entendimento? Eu cheguei nessa plenitude, nessa conclusão, né? Eu costumo dizer que todo servo de Deus, ele tem que entrar num resumo, numa conclusão de entendimento, né? De decisão com Deus. Você tem que se decidir. Com Deus não dá. Ficar o quente ou frio, né? O morno não dá. Então eu costumo dizer que o servo de Deus, ele tem que chegar nesse entendimento, que ele tem que se decidir. Decidir.
Eu entendi, estou entendendo. Oh, meu Deus, esse favor imerecido. A salvação é um privilégio. Oh, meu Pai, tanta coisa eu passei. Tanta coisa eu passei na minha vida e o Senhor não permitiu eu morrer. Eu estou vendo tanta coisa ao meu lado, tanta gente morrendo, o diabo ceifando tanta vida por nada, isso, aquilo, tanta gente morrendo. Jesus, eu estou com uma idade já quase 40 anos. Quanto livramento o Senhor me deu de morte e o que eu ainda quero para a minha vida, o que eu ainda quero brincando. Está entendendo, pastor Vanderlei? Então Deus me deu essa graça de entendimento e para a glória de Deus, o Senhor tem me dado graça, está me dando graça. De uns meses para cá, o Senhor tem começado a me levantar aí na mensagem novamente. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém, meu pastor? O Senhor, Deus abençoe a sua família, a sua casa. Que o Senhor lembre de mim nas vossas orações, viu? Se o Senhor quiser me chamar no particular depois, no message, tá? Tá pegando meu WhatsApp, pego do Senhor, tá? Pode ficar à vontade. Tá bom? Deus abençoe o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos fechar essa live aqui. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um dos ouvintes. Amém? A glória de Deus. Amém, irmãos? E muito em breve estarei voltando com outra mensagem da parte de Deus. A glória do Senhor.